E aí, pessoal, tudo certo? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês a como construir um fractal utilizando o aplicativo GeoGebra. Eu vou estar fazendo dois vídeos, sendo que um deles vai ser justamente esse, que vai ser a criação de uma árvore fractal. E no segundo vídeo eu vou estar ensinando para vocês a como criar o triângulo de Sierpinski, que também é um fractal. Então eu vou deixar o link da descrição da criação do triângulo de Sierpinski na descrição desse vídeo. Então, para isso, vamos dar uma introdução do que seria um fractal. Então, o termo fractal vem do latim fractus, que quer dizer quebrado ou irregular. Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais com a presença de características semelhantes ao objeto original. Então, aqui eu coloquei dois exemplos de fractais que estão presentes na natureza, na sociedade, enfim. Então, o primeiro exemplo é na babosa. Eu gostaria que vocês observassem o seguinte, que cada uma dessas pétalas são semelhantes ao conjunto todo, que é justamente a babosa. Então, isso está se caracterizado por um fractal. O mesmo vale para os galhos de samambaia. Então, note que os galhos possuem tudo o mesmo padrão. Apesar de uns terem um tamanho maior e outros menor, todos eles possuem o mesmo padrão. Então, os galhos de samambaia também são um exemplo de fractal. Agora, como que a gente vai fazer para construir uma árvore fractal? Primeiro, a gente vai estar utilizando o aplicativo GeoGebra. Esse aplicativo é muito bom porque ele mistura os conceitos de álgebra com os conceitos de geometria. Então, nele você pode fazer tanto, por exemplo, matrizes, que está relacionado ao conceito de álgebra, calcular o determinante de matrizes, enfim. Tanto quanto esboçar gráficos de parábolas, de funções, enfim, tudo isso a gente pode fazer utilizando esse aplicativo. Então, para esse vídeo a gente vai estar utilizando a versão online do aplicativo e para que a gente tenha acesso, a gente vai no site www.geogebra.org. Tendo acessado esse site, a gente vai na categoria de baixar aplicativos e aí ele vai dar as opções dos aplicativos que o site oferece. Como a gente vai estar utilizando a versão online, no próximo vídeo que vai ser a criação do triângulo de Sierpinski, eu vou estar utilizando a versão baixada para mostrar para vocês mais as diferenças entre uma ou outra. Então, como a gente quer a versão online, a gente vai estar utilizando o GeoGebra Clássico 6 e para utilizar a versão online a gente vai clicar em início. Beleza, agora aqui a gente tem o nosso primeiro look do GeoGebra. Esse vídeo vai ser bem detalhado para você que nunca, talvez nunca tenha tido contato com o aplicativo. Então vamos começar vendo o que esse aplicativo tem a nos oferecer. Começando pela essa barra de ferramentas aqui no canto superior esquerdo. O que essas ferramentas fazem? Você pode passar o mouse em cima delas, aí vocês vão ver o que cada uma dessas categorias tem a oferecer. Por exemplo, essa categoria tem o ponto, você pode criar um ponto, tem interseção de dois objetos, ponto médio ou centro. Essa categoria já permite que você crie retas, segmentos de reta, segmento com comprimento fixo. Essa daqui já permite que você crie retas perpendiculares, retas paralelas, enfim. Então, para dar um exemplo, eu vou clicar aqui na ferramenta de ponto. E uma coisa que vocês podem notar também é o seguinte, que lá embaixo, quando você clica, aparece uma ajuda ali no canto inferior esquerdo. Essa ajuda fala o que cada uma dessas ferramentas faz e a forma com que ela é utilizada. Então, por exemplo, eu venho aqui na ferramenta de ponto e lá embaixo aparece selecione uma posição reta, função ou curva. Então, vamos clicar nela para criar o nosso ponto. Sei lá, pode ser qualquer ponto. Vamos criar o ponto 2, 2. Então, tá lá o nosso ponto criado 2, 2, o nosso ponto A. Vamos dar outro exemplo aqui, vamos criar um segmento de reta. Então, suponha que eu queira criar esse segmento de reta qualquer aqui. Pronto, criei o segmento de reta BC. E o GeoGebra, quando você cria o ponto ou o segmento de reta, enfim, ele vai dando nome a cada uma das coisas que você foi criando. Então, esse segmento de reta BC, o GeoGebra deu o nome de F, que é por padrão. Ele começa a dar os nomes das retas e segmento de reta de F. Só que se você não gostar desse nome, você pode mudar. Como que isso é feito? Você pode clicar com o botão direito no segmento e ir em renomear. Então aqui está novo nome para o segmento F. Você pode colocar, sei lá, vamos colocar segmento BC. Então tá aqui o nosso segmento BC.
Uma outra forma de fazer isso é olhando aqui para o canto esquerdo da tela. Essa janela aqui na esquerda é justamente a nossa janela de entrada. Tudo que você fizer aqui no GeoGebra vai aparecer nessa janela da esquerda. Então, a gente criou o ponto A, o ponto B e o C são os pontos do segmento BC, e a gente tem justamente a união dos pontos BC, que é o segmento BC. Uma outra forma de renomear o segmento é só clicar nesses 3 pontos verticais, que é justamente as configurações do nosso segmento. Então aqui vai ter cor, por exemplo, se eu colocar vermelho, o segmento agora vai tá com a cor vermelho. Então aqui eu posso também ou ir nos 3 pontos verticais ali do lado esquerdo, ou simplesmente também clicar com o botão direito no segmento e ir em configurações, vai abrir a mesma janela. Então, como aqui a gente quer trocar o nome de novo, eu vou colocar o nome de A. Então, mudei. Agora note que o segmento já possui o nome A. Bom, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem mexer aí nas ferramentas e tal, para ver o que cada uma faz. Mas agora vamos direto ao nosso ponto, que é justamente a criação da nossa árvore fractal. Então, eu vou apagar esses dados que a gente fez, basta selecionar eles e apertar Delete no seu teclado. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um segmento de reta. E eu vou criar o segmento, sei lá, vou criar esse segmento aqui. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é tomar cuidado quando vocês forem criar segmentos que têm interseção, quer dizer, que tem a origem ou a extremidade nos eixos X e Y. Por quê? Como eu criei aqui o ponto 2, 0, se eu quiser mover esse ponto, note que eu não consigo mover ele para cima e nem para baixo. Por quê? Porque a forma com que o GeoGebra determinou esse ponto é que ele está no eixo X, ou seja, o Y dele é 0, só que o X pode variar conforme você queira. Agora note que como o B não tem extremidade ou a origem em nenhum dos segmentos, por exemplo, o segmento Y, as retas Y e X, eu posso mover ele conforme eu queira. Então, tome cuidado nisso. Eu vou dar um outro exemplo aqui, criando um segmento de reta, começando com origem no segmento Y. Então, vou criar aqui um segmento CD, e agora eu consigo mover o D, só que eu não consigo mover o C, além do segmento da reta Y, justamente por esse motivo. Então, eu vou estar apagando aqui cada uma dessas coisas, e eu gostaria que vocês estivessem atentos a isso. Então, vamos estar criando aqui o nosso primeiro segmento. Vou dar um zoom out aqui, só para deixar mais claro a nossa visualização. Então, eu vou estar criando o segmento aqui que vai servir de apoio para o nosso... Vai ser justamente o nosso tronco da árvore. Então, sei lá, vou criar esse segmento AB. E também eu vou criar um novo segmento a partir de B. Então, eu vou criar um segmento BC. Então, tá aqui criados os nossos dois segmentos. E note o seguinte, como eu não fiz aquela coisa de colocar o segmento em um dos eixos, seja o eixo X ou o eixo Y, eu consigo movimentar o A para onde eu quiser. Da mesma forma que eu consigo movimentar o B e eu consigo movimentar o C para onde eu quiser. Bom, agora eu não gostei muito desses nomes que está aqui não. Eu vou renomear eles. Então, primeiro eu vou renomear esse segmento de A, vou colocar o nome dele de A, e esse segmento eu vou colocar o nome dele de B. Pronto. O nosso próximo passo é criar um número, e esse número vai ser a razão entre B e A. Como que a gente vai fazer isso? Aqui no campo de entrada, a gente vai colocar o nome do número que a gente quer. Eu vou colocar R de razão mesmo. E a gente vai fazer o seguinte, R, que é o nome do nosso número, vai ser igual a B sobre A, que é justamente a razão dos nossos segmentos. Certo, o nosso R está criado. O próximo passo, a gente vai criar um segmento com centro em C, e o raio vai ser justamente o R vezes B, sendo que o B é o segmento BC. Então, para fazer isso, a gente vai nessa ferramenta, que é a ferramenta de circunferência, e como a gente quer criar uma circunferência de círculo, dado o nosso centro e o raio, a gente clica nessa segunda ferramenta. Depois disso, primeiro a gente tem que escolher o centro, como vocês podem ver lá embaixo, a gente seleciona o centro e depois digita a medida do raio.
Então, primeiro a gente vai selecionar o centro, que é C, e agora ele está pedindo o nosso raio. Como eu disse, o raio tem que ser R vezes B, e você pode escrever isso de duas formas. Ou assim, R vezes B, no GeoGebra, o símbolo de multiplicação é o asterisco. Ou você pode escrever simplesmente RB, que ele vai também entender que é uma multiplicação. Eu vou escrever R vezes B só para ficar mais explícito que está sendo feita uma multiplicação. Bom, então a gente criou a nossa circunferência. O nosso próximo passo é determinar o ângulo entre os segmentos A e B. Então, para isso, a gente basta vir nessa ferramenta de ângulo e vir nessa primeira ferramenta. Então, ali embaixo está pedindo o seguinte: selecione 3 pontos ou 2 retas. As retas que a gente vai selecionar vai ser a reta, o segmento A e o segmento B. Então, primeiro eu vou selecionar o segmento A e depois o segmento B. Então, ele criou aí o nosso ângulo alfa, que mede 135 graus. Agora, de novo, eu vou fazer um outro ângulo, só que dessa vez eu vou estar utilizando a ferramenta ângulo com amplitude fixa. Então, como que ela é feita? Então, ali embaixo na caixa de ajuda está falando: selecione um ponto, um vértice e uma amplitude para o ângulo. Só que, deixa eu fazer primeiro para mostrar para vocês o que vai acontecer. Então, primeiro a gente tem que selecionar um ponto, o ponto vai ser B, e um vértice. O nosso vértice aqui vai ser o ponto C. Só que agora ele está pedindo um ângulo para que esse ângulo seja criado. O ângulo que a gente vai estar utilizando vai ser justamente o ângulo alfa. Só que no nosso teclado a gente não tem esse ângulo alfa. Como é que a gente vai fazer para contornar isso? A gente pode simplesmente vir aqui nas configurações do ângulo alfa e copiar esse caractere alfa. Tendo copiado o caractere, basta a gente fazer agora de novo o mesmo processo. Ângulo com amplitude fixa, vamos selecionar o ponto B e o vértice C. E agora no ângulo a gente pode colocar, não sei porque que deu isso, vamos copiar de novo o ângulo, né? Deixa eu vir em renomear. Deixa eu dar um copiar. Vamos de novo no ângulo com amplitude fixa. E o ângulo alfa. Dá um OK. Pronto, a gente criou o ângulo beta. Note que também foi criado um ponto B' baseado nessa ferramenta que a gente fez. Agora o nosso próximo passo é criar um segmento de reta, uma semi-reta, perdão, e a origem dele vai ser o ponto C e essa reta vai passar pelo ponto B'. Então essa reta foi dado o nome de F. E agora o nosso próximo passo é fazer a interseção entre essa circunferência e essa semi-reta. Então existem duas formas de fazer isso: ou você pode vir nessa ferramenta aqui e clicar em interseção de dois objetos. Você pode clicar tanto na circunferência e depois na semi-reta de nome F, e daí está o nosso ponto D. Ou você pode também colocar essa na entrada aqui da nossa janela de entrada. Você pode simplesmente escrever interseção. Aí note que já apareceu várias ferramentas, várias funções que o GeoGebra possui. E depois ele pede dois objetos. Então, interseção, você pode clicar nessa função e a gente vai ter os dois objetos. Como a nossa circunferência tem o nome de C e a nossa semi-reta tem o nome de F, a gente pode colocar C e F. E daí ele daria o nosso próprio ponto D. Como a gente já fez isso, não tem necessidade de fazer de novo. Certo. Por fim, a gente vai fazer um segmento unindo o ponto D e o ponto C. Agora a gente vai tirar da tela aquilo que não nos interessa. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir, clicar naquilo que você quer remover da tela e ou exibir rótulo ou exibir objeto. Vou mostrar para vocês a diferença. Como eu não quero que apareça esse ângulo alfa, eu vou tirar o exibir objeto. Só que agora eu não quero que apareça esse nome A, que é o nome do segmento. Só que se eu clicar em exibir objeto, o segmento vai sumir. E eu quero que o segmento apareça, eu só não quero que aquele Azinho esteja aparecendo. Então, como que eu faço para voltar a aparecer o objeto? No canto esquerdo aqui, basta você voltar e clicar nessa bolinha que está aqui. Porque daí essa bolinha, quando você clica nela, você desmarca ou marca para aparecer ou desaparecer o objeto. Então eu quero que o objeto apareça
Então, para isso, eu vou clicar com o botão direito no objeto e exibir rótulo. E agora a gente não tem aquele A mais. Eu não vou querer também que essa circunferência esteja aparecendo, então para fazer diferente eu vou tirar essa circunferência clicando aqui do lado esquerdo e pronto, ela sumiu. Da mesma forma, eu não quero que o beta apareça, eu não quero que esse B também apareça, então eu vou e clico em exibir rótulo. Não quero que esse rótulo da semirreta apareça, então como eu não quero que a semirreta apareça, eu posso vir aqui e simplesmente tirar ela. Eu não quero também que esse B' também apareça, eu vou e desmarco ele. E não quero que o G apareça. Pronto, então está aqui o nosso primeiro galho da nossa árvore fractal. Agora a gente teria que fazer esse processo diversas vezes para a gente estar criando os nossos próximos galhos. Só que isso seria um processo trabalhoso. Então, para isso, a gente vai criar uma nova ferramenta. E como que a gente cria uma nova ferramenta? A gente vai vir nesses 3 traços horizontais aqui e vir em ferramentas. Depois que a gente for em ferramentas, a gente vai selecionar criar uma nova ferramenta. Aqui tem algumas opções de objeto final, objeto inicial. Como que a gente vai fazer para criar a nossa ferramenta? Primeiro, a gente vai selecionar o segmento CD e depois o ponto D. Então, primeiro, como a gente quer o segmento CD, a gente pode vir aqui, localizar onde que ele está e clicar nele. Então, a gente tem que clicar nessa ordem, o segmento CD e depois o ponto D. Cadê o nosso ponto D? Bom, tá aqui o nosso ponto D. Nos objetos iniciais, se não tiver dessa forma aqui, o ponto A, o ponto B e o ponto C, basta você clicar em cada um deles e deixar nessa ordem para que seja feita a nossa ferramenta. Mas provavelmente vai estar feito dessa forma sim. Agora, no nome ícone, a gente pode dar um nome para nossa ferramenta. Você pode escolher qualquer nome. Eu vou colocar de galho fractal. Demos o concluído. E agora, como que a gente vai fazer para utilizar essa ferramenta? A gente vai clicar nela e ela está pedindo 3 pontos. A gente sempre vai utilizar essa ferramenta baseada nos 3 últimos pontos criados. Então, os 3 últimos pontos aqui são os pontos B, C e D. Pronto, criou mais um ramo da nossa árvore fractal. Aí, de novo, eu quero fazer mais um galho. Eu vou lá e clico nos 3 últimos pontos. Por fim, vou fazer só mais uma vez, mas você pode fazer a quantidade de galhos que você quiser. Vou clicar nos 3 últimos pontos. E daí a gente fez mais um galho. Eu vou dar só um zoom aqui para ficar melhor a visualização. Bom, aqui está o nosso galho fractal. E agora basta a gente fazer o nosso último passo. E para isso, a gente vai fazer uma reflexão entre esses galhos. Para isso, a gente vai vir aqui em reflexão em relação a uma reta, clicar nela. Então, primeiro a gente vai ter que selecionar o objeto e depois a reta que a gente quer com que esse objeto seja refletido. Então, tendo selecionado essa ferramenta, a gente vai selecionar o objeto. Eu quero duplicar esse último galho. E a reta que eu quero fazer isso é justamente esse segmento EF. Bom, tá duplicado aqui o nosso galho. Vou fazer de novo. Agora eu quero duplicar essa parte. Vou selecionar ela e a reta que eu quero com que seja duplicada é justamente o segmento DE. Perdão. Selecionei o segmento DE. Vou selecionar toda essa parte aqui. E a reta DE. E assim a gente vai fazendo até que a nossa árvore tenha uma quantidade significativa de galhos. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Vou fazer aqui mais algumas vezes. A gente pode ir brincando aí de fazer esses galhos, né? Fazendo essas reflexões. E tá aí uma pequena árvore fractal, que é justamente o que a gente queria fazer. Só que a gente pode deixar ela um pouco mais bonita. Como que a gente faz isso? A gente pode excluir, a gente pode tirar os rótulos desses pontos. Então, a gente pode vir aqui em exibir rótulo, que daí os pontos vão ser removidos. Só que se a gente for fazer isso várias vezes, pode ser um processo demorado, principalmente se sua árvore for bem grande. Então, a gente pode vir aqui
clicar com o clicar com o botão direito, botão esquerdo, perdão, nos pontos que você quer selecionar, juntamente com o CTRL selecionado. Então a gente vai clicando, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente vai ter esses 5 pontos criados. Como eu cliquei neles com o CTRL selecionado, todos eles foram selecionados. Aí agora eu vou e clico o botão direito e clico em exibir rótulo. Então, note que os objetos que eu tinha selecionado, os rótulos foram removidos. Aqui, esses aqui não foram removidos porque existem mais de um ponto em questão aqui. Eu vou dar mais um zoom aqui e vou fazer esse processo de novo. Estou segurando o CTRL, estou clicando. E agora eu vou colocar em exibir rótulo e ele vai sumindo. E não está sumindo todos de uma vez porque, como eu falei, existem mais pontos em questão, mas você pode ir fazendo esse processo. Ou também existe uma forma de o seguinte: a gente pode vir aqui no canto esquerdo da nossa janela de entrada e selecionar também com o botão direito. A gente vai clicando e tal. Note que já está ficando até contornado. E fazendo isso, a gente pode vir em exibir rótulo e daí sumiu. A gente pode fazer isso várias vezes. E também se a gente quiser dar um aspecto mais bonito, a gente pode também mudar a cor dos nossos galhos. Por exemplo, aqui é o nosso tronco, né? Então eu vou estar clicando e segurando o CTRL e vir aqui em configurações, cor, eu vou colocar uma cor marrom, um marrom mais escuro para denotar o nosso tronco. Então a gente pode fazer isso. E por fim, eu tenho um outro arquivo aqui que eu vou mostrar para vocês como que a gente pode deixar essa árvore bem chamativa, bem interessante. Vou copiar aqui. E tá aí o exemplo de uma árvore com essas coisas visuais feitas. Uma coisa que eu queria comentar também é sobre a malha e o eixo. Para ficar ainda mais visível, a gente pode remover as malhas. Para fazer isso, a gente basta clicar com o botão direito, selecionar exibir eixos, que agora os eixos vão sumir, e também a gente pode tirar a malha colocando para desmarcar a opção da malha. Então aqui eu coloquei como se fossem as frutas da nossa árvore em vermelho, os nossos troncos aqui em marrom, e à medida que os galhos vão chegando nos nossos frutos, esses galhos vão ficando mais verdes. E você pode aumentar, você pode também mudar a forma com que essa árvore está mostrada. De que forma? Movendo esses pontos. Então a gente pode mover aqui e note que a árvore agora está tomando um outro formato. Então você pode mover os pontos aí para estar dando um aspecto diferente para a nossa árvore. Da mesma forma também que, como eu comentei anteriormente, você pode estar criando mais galhos para fazer com que essa árvore seja maior. Uma última coisa que eu gostaria de comentar também é que quanto mais pontos você tem, quanto mais informação você tem na sua árvore fractal, mais demorado vai ser para o GeoGebra computar essas funções. Então, isso vai depender do seu computador, do quão bom o seu computador é, para que tudo isso seja computado. Espero que vocês tenham gostado e até mais.